Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Sintra em Foco e hoje o nosso convidado é um cidadão do Concelho de Sintra que representa os empresários do nosso concelho. O Concelho de Sintra que é o segundo maior concelho português, não é? Exatamente. Depois de Lisboa, não é? É depois de Exatamente. Lisboa, sim senhor. Então, o Joaquim Viegas Simão é o presidente da Associação Empresarial de Sintra. Seja bem-vindo ao nosso Sintra em Foco. Antes de começarmos a nossa entrevista, quero-lhe perguntar como é que foi a sua Páscoa. Se correu bem? Em Foco? Correu muito bem, obrigado. Em família? Em família, com tranquilidade. É isso que interessa, não é? Exatamente. Sim, senhor. Então vamos lá falar aqui do nosso Concelho de Sintra, porque o Joaquim tem aqui uma tarefa muito grande, que é ser presidente desta associação. Como é que é ser presidente da Associação de Empresários do segundo maior concelho do nosso país? Ora, muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite e ser o presidente da direção da Associação Empresarial de Sintra é uma grande responsabilidade. É uma associação que tem 4.000 associados. Representamos de facto um número grande de empresas em Sintra. Várias áreas. De várias áreas. Quais são as áreas mais importantes? Neste momento o nosso núcleo de associados é mais o comércio e serviços. Muito bem. Mas temos outras áreas, a área também da industrial, não é? Temos a área da indústria também, portanto nós abrangemos todas as áreas, não é? Mas aquele que é o forte dos nossos associados é de facto a área comercial. Sim, senhor. Isto ser presidente desta associação, com certeza, dá-lhe alegrias, mas também lhe dá, faço ideia, depois deste pós-pandemia, não é? Também lhe dá aqui algumas dores de cabeça. O que é que sobrou do nosso tecido empresarial depois da pandemia? Bem, isto se fosse fácil não era para esta direção. Aquilo que de facto o que nós fomos mesmo confrontados em tempos de pandemia foi com as mudanças sistemáticas que iam havendo à legislação, não é? Uhum. Houve uma altura em que quase todas as semanas havia alterações. Portanto, isso foi um trabalho, por exemplo, para o nosso departamento jurídico que presta toda essa informação aos nossos associados. Aquilo foi uma coisa muito complicada, né? Todas as semanas havia alterações, os empresários viram-se confrontados com alterações radicais àquilo que era o seu modo de estar, não é? E tiveram-se que reinventar. Acho que ainda hoje há alguns que ainda estão meio à deriva, com tantas mudanças, com tantas coisas que tiveram que fazer. Sim, diria que atordoados. Quais foram essas principais alterações que o tecido empresarial teve que fazer com esta questão da pandemia? Bem, para já teve que haver uma adaptação, não é? Sim. Foram várias alterações. Então o comércio viu-se mesmo confrontado com mudanças mesmo radicais, desde só poderem estar X pessoas nos espaços, todas as regras que eram impostas. Por exemplo, eu posso lhe dizer que uma das medidas que a Associação Empresarial de Sintra tomou e que eu acho que veio mesmo a ajudar o comércio foi uma certificação Covid. Essa certificação veio trazer uma forma diferente de encararmos a pandemia, que foi, então vamos usar a pandemia para estabelecer regras que possam ficar para o futuro. Houve vários ramos de atividade, nomeadamente a restauração, cabeleireiros. A restauração foi um dos que mais se sentiu, não foi? A restauração foi.
Restauração foi. Com a questão das pessoas não poderem ir e estarem que estar a servir ao postigo. Exatamente. Mas curiosamente a pandemia também veio trazer outras coisas, veio trazer umas coisas muito interessantes, outros negócios, que houve pessoas que se reinventaram. Por exemplo, nós temos o exemplo de um associado nosso que, além de ter loja física, não é, é feirante, faz feiras, não é? E ao ser impedido de fazer as feiras, reinventou-se, abrindo mais uma loja para poder fazer a venda ao postigo. Portanto, nós tivemos de tudo, tivemos uma panóplia de situações que isto houve tudo para todos os gostos. E o online também teve um grande o online, sim. A associação teve um papel importante aí quando criou um grupo de Facebook, que é o Sintra Somos Comércio Local, onde os nossos associados puderam fazer a sua publicidade e puderam passar a mensagem do takeaway e tudo o que era possível fazer online para as pessoas adquirirem os serviços deles. Há bocado estavam a falar da questão estavam a falar das atividades e falámos na questão da atividade, principalmente da restauração, mas houve outras atividades também que se tiveram que reinventar, além da restauração. Sim. Aliás, eu acho que todas as atividades tiveram que se reinventar de uma forma ou de outra, todos tiveram que tomar. A indústria teve que tomar outras medidas. Até era mais difícil a indústria, não é? Difícil. As fábricas. Difícil, não é? Mas devido portanto, houve alturas em que não podia haver mais do que X pessoas por metro quadrado, não é? Agora, veja-se o que isso implica, por exemplo, numa empresa grande, não é? Com 200 ou 300 trabalhadores, onde, por exemplo, para fazer uma carroçaria, por exemplo, tem que estar 2 ou 3 pessoas de volta da mesma coisa, como é que se faz, não é? Que medidas é que tem que se tomar, não é? Portanto, isto de facto mexeu com tudo. Acha que houve, se calhar pelo desconhecimento, houve algum exagero nessas questões de não se pode fazer isto, não se pode fazer aquilo? Esse exagero, se houve exagero, foi porquê? Por falta de conhecimento em relação à doença? Não é? Eu acho que nós não podemos falar em exageros. Acho que o desconhecido é complicado, não é? E a Covid, quando surgiu, era desconhecido, não é? Portanto, isto foi uma aprendizagem para todos, não é? E quando nós não conhecemos o nosso inimigo, não é? Aquilo que anda a matar as pessoas, todas as cautelas são poucas, não é? Se as coisas podiam ter sido feitas de outra forma, se calhar podiam, mas quer-se dizer, isto foi uma aprendizagem para todos, não é? É o que é, não é? É o que é. Olha, em relação a esta questão do Covid e das pessoas se reinventarem e de haver tudo isto, costuma-se dizer que nestes tempos de dificuldades, os que resistem são os melhores. E que depois poderão ter um futuro melhor, não é? Porque têm que se reinventar. Acha que isso aconteceu? Houve muitas falências no nosso concelho, principalmente na sua área, na área comercial. Houve muitas falências, houve empresas que tiveram que fechar ou não? Houve muitas empresas que fecharam. Houve muitas empresas que fecharam. Houve todas aquelas que tinham já as suas fragilidades, essas não conseguiram, não é? Essas não conseguiram. Até porque foi uma chatada final. Foi. Todas aquelas que as que não estavam bem, não tiveram qualquer hipótese. As outras que estavam estabilizadas foram conseguindo. Os apoios é que, de facto, eu acho que os apoios estatais acho que poderiam ter sido mais, podiam ter sido mais céleres. Dizem que há gente que ainda não recebeu os apoios, e isso é verdade. Não estou a falar a nível no nosso concelho, mas a nível nacional já ouvi muitas empresas e vi reportagens na televisão a dizerem que não receberam qualquer tipo de subsídio que tinha sido prometido. Bem, os subsídios, nós para obtermos subsídios temos que cumprir uma série de requisitos, não é? Pronto. E é muito fácil
também se dizer que eu não recebi, concorri, mas não recebi. Portanto, há que analisar também porque é que não se recebeu, não é? Porque há requisitos a cumprir. Por exemplo, posso lhe dizer que se uma empresa tivesse dívidas à Segurança Social ou à AT, não poderia obter subsídios, não é? Portanto, há uns critérios a cumprir, não é? Agora, nós também não conseguimos avaliar se aquelas pessoas que nos dizem que não receberam, se cumpriam os requisitos ou não, não é? Okay. Mas recebeu queixas, com certeza, de empresários a dizer que não conseguiram sim, os apoios, sim, e de algumas vezes verificámos que não conseguiam receber precisamente porque não cumpriam os requisitos, não é? Olha, o Conselho de Sintra é um conselho que tem várias áreas, o turismo é uma delas, e o turismo também se ressentiu muito com esta questão, não é? Hotelaria e outras áreas. O turismo ressentiu muito. Posso lhe dizer que a Associação Empresarial de Sintra fez agora, há relativamente pouco tempo, aliás, eu antes de vir para aqui estava precisamente num encontro com o presidente da ATS, Associação de Turismo de Sintra, onde estávamos a promover mais uma parceria com uma outra entidade. Nós promovemos uma parceria agora, portanto, a AES Sintra e a ATS, que visa precisamente tentarmos fortalecer o turismo em Sintra. Criando uma série de sinergias, não é? Uma das situações que se está a passar com o turismo em Sintra é a falta de mão de obra. Okay? Isso parece que é geral, porque o Algarve também se queixa do mesmo e outras áreas. Exatamente, exatamente. Uma das nossas intenções nesta parceria que nós fizemos é precisamente criarmos uma bolsa de emprego, onde os jovens e os desempregados que estejam a terminar os cursos de hotelaria possam depois se inscrever onde haja empresas onde vão lá buscar, requisitá-los para trabalhar. Porque, de facto, é um dos problemas que se está a passar agora em Sintra. Dizia-me ainda hoje a senhora Presidente da ATS que está com uma série de dificuldades em arranjar pessoal para trabalhar. E o turismo continua a crescer, porque eu ando muito de comboio e vejo cada vez mais turistas que vêm de Lisboa para aqui. Começa-se a notar novamente um acréscimo no turismo em Sintra. Neste momento eu penso que um dos focos no turismo deve ser como é que nós fixamos o turista em Sintra, a ficar à noite em Sintra. Porque o turista vai para Lisboa e está em Lisboa, vem a Sintra, passa um dia em Sintra e vai-se embora. Não é? Isso não pode ser, porque num dia não se consegue ver Sintra. Portanto, tem que se arranjar estratégias de conseguir que essas pessoas, esses turistas que vêm para cá, que pernoitem em Sintra. Porque isso é aí que vai fazer mexer com os restaurantes, mexer com as lojas, todas. Não é? Portanto, o turista, nós não se pode continuar a permitir que o turista vá para Lisboa e venha passar um dia a Sintra. Em primeiro lugar, porque não conhecem Sintra num dia, não é? E depois porque precisamos do turista a ficar em Sintra para fazer mexer a economia, não é? Exatamente. E já há propostas para isso? Que propostas é que há para se tentar prender o turista aqui? Há uma série de coisas que estamos a elaborar, há uma série de projetos que vamos fazer em conjunto. Posso-lhe adiantar aqui algumas coisas, por exemplo, olha, em primeira mão. Em primeira mão. Posso lhe adiantar Expo Sintra. Aqui algumas coisas. Expo Sintra. Em primeira mão. Expo Sintra. Em primeira mão. Visa trazer aquilo que são as empresas para a rua. O que é saírem da sua zona de conforto e virem-se mostrar com eventos temáticos. Podemos fazer, por exemplo, a Feira do Turismo, podemos fazer a Feira da Informática,
A Feira dos Stocks, essa penso que pode ser uma muito interessante da informática. aqui para a zona urbana, para as lojas poderem escoar os restos de coleção e tudo que fica. Portanto, podemos fazer uma série de coisas. Isso é uma marca registada da AES Sintra e que em breve vai aparecer. Onde podemos também tratar da parte da solidariedade, porque a AES Sintra não esquece o lado social, não é? Portanto, não esquece. Posso lhe dizer que é das coisas que até me dá algum prazer, de facto, ver as empresas a entrar em sinergias com tudo o que são instituições de solidariedade, não é? Porque, repare bem, um restaurante poderá um dia não vender a comida toda. Porque é que essa comida não há de ser canalizada, por exemplo, à Santa Casa da Misericórdia de Sintra, não é? Para os sem-abrigos. Ser atirada para o lixo. Exatamente, não é? E aqui acho que é importante as empresas fazerem parte de uma estratégia de aproveitamento desses bens, não é? Claro. Estamos aqui num bairro que é a Tapada das Mercês, que é um bairro que tem alguns problemas sociais, não é? Por vários motivos. Há projetos da AES Sintra para a Tapada das Mercês? A AES Sintra tem vários, está em vários projetos. Por exemplo, há vários projetos que visam a inclusão social de crianças e jovens em contextos socioeconómicos vulneráveis. Okay? Há vários, por exemplo, há a inovação social do E8G, e essa é aqui, na Tapada das Mercês. Okay. Portanto, e nós entramos em consórcios nessas parcerias. Portanto, a AES Sintra faz parcerias em consórcio com várias instituições. Sim. Casal de Câmara também, Mira Sintra e a Gualva também. Digamos que esses são os bairros ou as freguesias um pouco mais problemáticas, mas que vocês tentam ajudar e integrar. Sim, senhor. Até porque estes jovens vão ser os adultos da amanhã, vão ser aquelas pessoas que vão estar nas empresas amanhã, não é? E quanto melhores forem as suas bases, melhores colaboradores vão ser de todas as empresas. Claro. E os jovens que vocês contactam e que tentam integrar nestes projetos, qual é a reação deles? Estarem a colaborar com a Associação Empresarial de Sintra? O que é que eles pensam? Os jovens são adoráveis, sabe que a juventude... Porque isto é uma forma de integração. É, exatamente. Integrá-los, incluir, inclusão, não é? Portanto, quer seja desde os jovens com dificuldades cognitivas ou até algumas deficiências, não é? Portanto, desde aí até aos jovens que estão um pouco mais vulneráveis, não é? Socialmente, exatamente. Eles são espetaculares. Olha, eu recordo-me agora há pouco tempo de termos estado em Casal de Câmara, onde foi lá a senhora Ministra fazer uma visita, e a satisfação com que aqueles jovens estavam lá a mostrar os seus projetos, desde do 3D à robótica, o gosto com que eles estavam a explicar-nos como é que aquilo se fazia, como se estivessem-nos a ensinar, a dar uma aula. Aquilo era espetacular. Aquilo são experiências muito gratificantes. Claro. Ver uma criança pequena, estamos a falar de miúdos de 10 anos. Né? E já com tendências para a robótica, a informática. Exatamente. De facto, as novas tecnologias são uma maneira de ir buscar os jovens e de colocar os jovens a trabalhar e a desenvolver-se. Não é? Sem dúvida. As novas tecnologias são fantásticas. Sim. Todos os jovens gostam das novas tecnologias. Exatamente.
Exatamente. E não só, mesmo a nível empresarial, a digitalização vai ser, portanto, é o futuro, não é? Basta-se ver que Sintra agora está a concorrer aos bairros digitais comerciais, não é? Portanto, a Hyundai Sintra também está em consórcio com a Câmara Municipal, a ATS, a EMES, portanto, são várias entidades, não é? Em consórcio. Precisamente para fazermos deste projeto que vem no âmbito do PRR um bairro digital, onde nós possamos levar às empresas aquilo que cada vez mais é o futuro, é a digitalização, é impossível fugir a isso, não é? Claro. E que sejam, e eu espero que Sintra saia ganhadora, não é? Que todos nós possamos festejar quando o nosso projeto for aprovado e que isso faça com que depois aquele projeto piloto consiga passar para o resto do concelho. É ambicioso o projeto, é ambicioso conseguir passar um projeto desta natureza para o resto do concelho, mas acho que é inevitável mesmo. Temos que fazê-lo. E esse projeto que me está a falar, o projeto da digitalização, é assim que se diz, em que consiste? Este projeto tem em concreto, portanto, é um projeto onde vai haver várias entidades a concorrer, não é? Várias câmaras, várias entidades, sim, exatamente, vai haver vários a concorrer. Peço desculpa, não se esqueça do que vai dizer, mas isto é um projeto que já existe noutros concelhos do país ou Sintra vai ser pioneira? Não, este é um projeto que foi lançado agora no âmbito do PRR. Okay? Portanto, é um projeto onde existe uma verba e depois há vários sítios que concorrem e podem concorrer até 2 milhões de euros. Okay? Sintra vai concorrer, conforme haverá outras câmaras e outras freguesias que vão concorrer. Não é? Aquilo que é a intenção de Sintra é tornar, neste caso estamos a falar da zona na zona histórica, Estefânia e Portela. Portanto, levar para aí um bairro pioneiro na digitalização. Okay? Com a intenção de depois, mais tarde, podemos passá-lo para outros. Para o resto do concelho. Agora, é importante que ganhemos, não é? Eu acredito muito porque esforçámos-nos todos muito, ainda estamos a esforçar porque estamos a terminá-lo agora para poder apresentar a candidatura, não é? Isto é mesmo em primeira mão. Ok, boa. Isto é mesmo em primeira mão. Estamos mesmo a terminar esse projeto. E que satisfação vai ser para todos nós, não é? Porque é daqueles projetos que têm sido a correr, mesmo a correr, porque os timings são muito curtos, não é? Tem sido muito a correr e nós, não é? Porque sinceramente, é daqueles projetos que têm sido a correr, mesmo a correr, contemplado com uma vitória neste projeto, juntamente com outros, não é? Juntamente com outros, mas tenho muita esperança que de facto possamos vencer esta candidatura. Há pouco estávamos a falar aqui na questão de Sintra ser um concelho conhecido não só pela questão do turismo, a questão do monumental, a questão dos monumentos, que são dos melhores monumentos que existe a nível nacional. Temos o Palácio da Pena, temos o Castelo. Que importância é que tem para monumentos a imagem do concelho a nível nacional? Estes monumentos são símbolos, não é? São símbolos. Quando se fala de Sintra em qualquer sítio do mundo, estes monumentos são símbolos, não é? Quando se fala em Sintra, quando se fala de Sintra em qualquer sítio do mundo. Mas como se costuma dizer, Sintra não é só a volta do Duche. Há muito mais. Claro. Há muito mais, não é? Claro. E há que olhar para esse muito mais. Por exemplo, veja a gastronomia, ou por exemplo, veja Sintra é muito rica em vinhos. Muito rico em vinhos. Posso lhe dizer que até no âmbito daquilo que se produz em Sintra, a Associação Empresarial de Sintra, juntamente com a Câmara, fizeram um projeto que está a andar, que é o Made in Sintra. É a certificação dos produtos feitos em Sintra. Okay? E então veja-se, Sintra não é só a volta do Duche, também há toda a zona, desde a zona rural à zona urbana. Não é? Na zona rural nós temos, por exemplo, as vinhas, onde se podem fazer
várias provas de vinhos, demonstrações, portanto, há que saber aproveitar isso. Daí ser muito importante que o turista que vem cá pernoite cá, claro, para poder ter tempo de ir conhecer todas essas coisas que nós temos. Portanto, quando eles vêm cá e vêm às 9 da manhã e às 8 da noite vão-se embora. E será que os empresários também estão abertos para colaborarem nesses projetos? Deixe-me que lhe diga... Tem que haver aqui uma educação também do empresário, não é? Deixe-me que lhe diga que esta direção, a qual eu tenho a honra de presidir, tem feito um grande esforço para estar mais próximo dos associados. Criámos, inclusive, um núcleo de proximidade aos associados da EASintra. Mas não só os associados da EASintra, porque também temos visitado outras entidades. Nomeadamente, ainda agora há pouco tempo estivemos nos Bombeiros de Colares e, portanto, tentamos não só estar com os nossos associados, mas irmos mais longe. E aí nós sentimos que, ao nos aproximarmos das empresas, conseguimos perceber um bocadinho melhor o que é que precisam, o que é que sentem falta, conseguimos entender melhor as coisas. Os empresários eu não sei se têm que ser assim, eles têm acima de tudo que ser motivados. Motivados, não é? Eles têm que sentir que aquilo que é o pensamento deles, aquilo que é as ideias deles, aquilo que são os projetos deles, são ouvidos, que há quem se importe, e há quem lhes possa dizer que, olha, isso de facto é bom, olha, isso não, mas acima de tudo que lhe dê ouvidos, que lhes dê ouvidos e que os una, que os aproxime. Aquela ideia de que o meu concorrente é um alvo a bater, essa ideia tem que acabar, porque isso não funciona. E aquele tempo do orgulhosamente sós, isso também já lá vai. Claro. Já lá vai. Eu acredito, e a minha direção tem feito um esforço nesse sentido, que todos ganham, se todos colaborarem, que todos ganham. Na partilha, é na criação de sinergias que nós conseguimos ir mais longe. E é nesse sentido que nós temos estado a trabalhar. Tal qual, como disse há pouco, com a ATS, com outras entidades estamos a desenvolver outras parcerias, e a nossa grande ideia, e pela Expo Sintra, o grande objetivo da Expo Sintra é precisamente esse: a criação de sinergias, a criação de partilha, a criação de diálogo. Imagino que nós fazemos uma feira de informática, e nessa feira de informática fazemos lá um workshop, fazemos uma passagem de modelos onde várias empresas possam passar as suas roupas, e lá criamos um workshop, criamos um espaço de debate onde podemos convidar algumas entidades, não é? E eu penso que é por aí, com diálogo, com debate, com construção de ideias, que nós conseguimos fazer com que o tecido empresarial de Sintra vá marcar diferença. Muito bem. A questão dos transportes também é uma questão que vocês têm pensado nisso, porque o Concelho de Sintra é conhecido por ser um concelho em que as pessoas vão trabalhar para Lisboa, há comboios, pronto, mas depois já há falta de outros transportes, até para circular dentro do concelho. Os horários, autocarros e essas coisas. Também vos preocupa isso? Também é uma questão que vocês terão que se debruçar sobre isso, porque até se houver mais transportes ou se cumprirem os horários, vem dar outra dinâmica, não? Sim. Nós sabemos que os transportes, há problemas com os transportes. Mas também sabemos que está previsto haver melhorias nos transportes, não é? Se não estou em erro, está previsto agora, e acho que não sei se a Câmara já passou essa mensagem para fora, está previsto agora, e acho que alteração aí com alguns meios de transporte, vai haver renovação de frotas e tudo mais.
estamos na expectativa de ver que melhorias é que isso vai trazer, e eu acredito que de facto vai haver melhorias. Se vão ser suficientes ou não, não se sabe. O comboio de facto deveria ser repensado, deveria-se repensar, mas neste momento estamos a tentar perceber que melhorias vai haver a nível dos autocarros. Vai haver aí agora aí umas mudanças, não é? Vamos ver o que é que vai acontecer aí, e depois logo se há de avaliar, não é melhor. O Conselho de Sintra ainda é um conselho de dormitório, ou não? O Conselho de Sintra... Grande parte da sua população ativa trabalha noutros concelhos, principalmente Lisboa, sim, ou não? principalmente Lisboa, sim, principalmente Lisboa, mas... Quando é que isso se pode alterar? Como é que isso se pode alterar? Dando cada vez melhores condições às empresas para virem para Sintra, não é? Se calhar tem que se pensar numa estratégia de ajudar a trazer mais empresas para Sintra, não é? Isso já é mais um trabalho político da Câmara Municipal. É mais um trabalho político, exatamente. Com a vossa ajuda também, mas... Sim, exatamente, mas se houver mais incentivos, se calhar há mais empresas a vir para Sintra. No entanto, produz-se muito em Sintra. O tecido empresarial de Sintra é um tecido empresarial que merece muito respeito. Muito respeito. E diga-se que a Câmara Municipal de Sintra tem tido um papel que não tem deixado o tecido empresarial esquecido. Abaixo, não tem. E isso viu-se com a pandemia, em que houve empresas que de facto foram apoiadas pela Câmara Municipal de Sintra, não é? Portanto, a Câmara Municipal, podemos dizer assim, podia ter feito mais. Claro. Nós queremos sempre mais. Nós queremos sempre, pode-se fazer sempre mais. E a gente exige sempre mais. Pode fazer sempre mais. Mas de facto não se pode esquecer que a Câmara Municipal de Sintra tem apoiado o tecido empresarial. Muito bem. Estamos quase a terminar. Vamos, o futuro, que projetos é que a Associação tem para o futuro, para implementar aqui no Conselho de Sintra? Sabe que a Associação Empresarial de Sintra é muito dinâmica, os projetos nunca param. Lançámos o Made in Sintra, vamos lançar a Expo Sintra, uma série de parcerias com as empresas, portanto isto não para. A seguir à Expo Sintra há de aparecer outro, isto é muito dinâmico, temos feito um esforço grande para conseguir levar a formação às empresas. É muito importante a formação nas empresas, não é? A E-Sintra não só nas formações obrigatórias, não é? Portanto, aquelas que são obrigatórias por lei, não é? Desde combate a incêndios, saúde e segurança no trabalho, todas essas formações. Desenvolvemos uma série de outras formações para valorizar as empresas e os seus trabalhadores, não é? Posso lhe dizer que desde cursos de inglês, cursos básicos de inglês para atendimento ao público, uma série de coisas. Portanto, isto é muito dinâmico, claro. E está sempre a renascer projetos, estamos sempre a reinventar projetos. Uma coisa que eu lhe queria perguntar era, tem-se notado ultimamente, e isso tem sido notícia em todo o país, que o Conselho de Sintra tem recebido a fixação de muitos cidadãos estrangeiros. O Conselho de Sintra sempre foi um conselho de muitos estrangeiros, mas agora há cada vez mais, principalmente franceses, pessoas que vêm com outras ideias, muitos deles são reformados, mas são pessoas que vêm e que querem fazer outros negócios e querem se estabelecer aqui. O que é que a Associação Empresarial tem tido conhecimento disso? Já tem membros portanto, desses empresários? Ou como é que a Associação pode apoiar esses novos empresários que se querem instalar aqui no Conselho de Sintra? Bem, esses empresários, portanto, que venham para Sintra, portanto, terão que entrar em contacto convosco. Têm que entrar em contacto connosco, não é? Mas depois nós temos uma série de situações em que podemos ajudá-los. Por exemplo, nós temos um gabinete de projetos, onde temos parceiros também, não é? E onde, imagine, quem queira vir para Sintra para montar um restaurante. Nós temos um departamento onde ajudamos a montar esse projeto, não é? E onde temos parceiros que fazem chave na mão. Portanto, nós temos
Nós temos tudo o que Claro. o que uma empresa precisa, portanto, a Sintra tem e pode apoiar, não é? E pode apoiar. Muito bem. Senhor, estamos quase a terminar esta conversa. Sintra vale a pena? Sintra vale muito a pena. Sintra é o melhor concelho do mundo. E isso dito por um sintrense veio do fundo do coração, não foi? Vai, sem dúvida. Sintra é o melhor concelho do mundo. Muito bem. Muito obrigado. Então, o convidado de hoje do nosso programa, do Sintra em Foco, foi Joaquim Viegas Simão, da Associação Empresarial de Sintra. Na próxima semana teremos outro convidado. Desejo-lhe toda a sorte do mundo e que continue a ajudar os empresários do nosso concelho a criarem postos de trabalho. Muito obrigado. Agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado.